Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre os estudos do tarô mitológico e hoje a gente vai falar sobre o arcano O Diabo, que na mitologia é representado pelo deus Pan. E lembrando, se você gosta desse conteúdo, se você gosta desse tipo de trabalho, se você vê valor no que a gente faz, você pode estar contribuindo com a gente financeiramente. Eu vou deixar o link aqui embaixo, a gente tem um projeto no Catarse, mas você pode também ajudar a gente compartilhando, curtindo e se inscrevendo no canal. Bom, aqui a gente tem a representação do diabo pelo tarô mitológico. E aqui a gente vê um sátiro, né, que é essa criatura que é metade bode, metade homem. Ele está tocando aqui essa flauta que se chama siringe, que é uma flauta de 7 tubos. Na mão direita dele, ele tem 2 correntes aqui presas por um colar que está ao redor do pescoço aqui dessas 2 figuras humanas, né? Eles estão nus. E eles têm também pequenos chifres. E aqui diz que eles estão presos por essa corrente, por medo e também por fascinação pela música que Pan está tocando. Ao redor aqui a gente vê que é uma caverna bem escura, né? As paredes dela são bem escuras. E aí vamos à simbologia dessa carta. Bom, o bode, né, aqui representado pela metade do sátiro, ele era associado à depravação e à sujeira. Ele era considerado um animal carnal e também desprezível. Mas esse bode aqui também vem representar o bode expiatório, que quer dizer a pessoa sobre a qual as outras projetam o lado inferior, o lado ruim de si mesmas, para se sentirem mais limpos e moralistas. Então é o outro que é falso, é o outro que é fofoqueiro, é o outro que fica falando da vida do outro, nunca sou eu, né? Tudo sempre também culpa do outro. E aqui, Pan, né? Esse bode vem representar esse bode expiatório que a gente culpa os nossos problemas da nossa vida. A caverna escura aqui vem representar um domínio inacessível do inconsciente, que são as nossas sombras, né? Que a gente é inacessível porque a gente não quer ver, não quer entrar em contato. E as figuras aqui dançando, se elas quisessem, elas estariam livres para tirar correntes, porque a gente vê que as mãos deles não estão amarradas. Então isso representa que a sujeição deles a Pan é voluntária. Só a consciência pode libertar eles dessas amarras. E aqui, né, a gente tem o diabo aqui do tarô de Waite, também bem parecida, né, a simbologia, né, aqui também ele é, na verdade, metade animal, aqui ele tem garras de águia, e aqui também 2 seres humanos representados, né, nus, com chifres, e também aqui com essas correntes ao redor do pescoço, que a gente até vê elas não estão tão presas, né, que eles podem sair a qualquer hora. E aqui no tarô de Waite, o significado disso é que eles estão presos às ilusões, muitas vezes a ilusões carnais, ilusões materiais, mas que, tendo consciência, eles podem sair disso. Mas vamos voltar um pouco aqui à história do deus Pan. Ele é conhecido como o Grande Todo. Ele era filho de Hermes com a ninfa Dríope. A gente já falou sobre Hermes no Mago, que ele é o mensageiro dos deuses. Então, quando Pan nasce, ele era tão feio, porque ele tinha chifres, barba, cauda e patas de bode, que a sua mãe, a ninfa, fugiu apavorada. E Hermes o levou para o Olimpo para entreter os deuses. Pan, ele assombrava os bosques de Arcádia, que era tipo um paraíso, né, ali para os gregos, e ele era o espírito da natureza selvagem e indomada. Muitas vezes ele era amigável com os homens, ele vigiava os rebanhos, os gados e as colmeias. Ele também participava de festa das ninfas das montanhas e ajudava os caçadores a encontrarem as suas presas.
E aí uma história interessante aqui de Pan, que certa vez ele persegue a ninfa Siringe até o rio Ladon, onde ela se transforma em um feixe de caniços, né? Aqui, né, representado por, pode ser, né, aqueles feixes de trigo, esses feixes bem fininhos. E ela se transformou num feixe desses para fugir do Pan. Como ele não conseguiu distinguir que caniço era ela, ele cortou vários caniços desses e fez a sua flauta, que se tornou a flauta de Pan. E uma coisa interessante é que Pan deriva da palavra pânico. Isso quer dizer que ele se divertia provocando pequenos sustos nas pessoas, né? Então causando pânico nas pessoas. E Pan, ele era desprezado por todos os deuses, mas apesar desse desprezo, eles também acabavam explorando os poderes de Pan. E aí vamos às representações de Pan. Ele vai representar uma sujeição a um instinto da natureza humana, então eu fico muito mais sujeito aos meus desejos. Também representa algo que a gente teme, que fascina ao mesmo tempo, lembrando essa história de Pan, né, que ele assustava todo mundo, mas a gente vê que ele também tinha um lado bom, né? Os deuses não gostavam dele, mas ao mesmo tempo também utilizavam dos poderes dele. Vem também representar os impulsos sexuais compulsivos, também representa tudo que a gente teme, tudo que a gente odeia, tudo que a gente despreza, mas que mantém a gente preso nisso pelo nosso próprio medo, o medo do novo. Aqui aparecendo novamente, muito parecido ali, né, com as outras cartas que a gente viu nas últimas 2 aulas, que é o enforcado e a morte, sempre falando um pouco dessa coisa do medo do novo. É claro que cada uma com a sua característica. Aqui já faz com que a gente fique preso, talvez, a vícios, a desejos, a prazeres, para não ir para a consciência, para não ter consciência de que aquilo não está levando a gente a nenhum desenvolvimento, por exemplo. Vem representar também aqui a vergonha do corpo e dos impulsos sexuais, mas ele também pode representar bloqueios e inibições sexuais, isso é, problemas com a sexualidade, dificuldade em lidar com questões relacionadas à sexualidade. Ele vem falar também da gente enfrentar os nossos aspectos mais inferiores e vergonhosos, né, as nossas sombras, aquilo que a gente não quer ver, mas enquanto a gente não encara as nossas sombras, a gente fica preso aos próprios medos, muitas vezes, de assumir que a gente tem aquela sombra, né? Dá um exemplo bem simples aqui. Existem algumas pessoas que falam assim: olha, eu não sinto ódio, ódio é um sentimento baixo. Mas assim, todos somos humanos e todos temos sentimentos. Eu vou julgar geralmente a outra pessoa, olha, aquela pessoa, nossa, odeia, que coisa horrível, uma pessoa que odeia desse jeito. Mas tem uma diferença entre eu saber o que eu tô sentindo e eu agir conforme esse sentimento. Uma coisa é eu saber, nossa, tô com raiva, sentir raiva agora, o que tá acontecendo? E tentar ver por que aquilo me pegou, por que aquilo me bloqueou, e tentar ver por que esse sentimento veio à tona. Diferente de eu agir conforme o sentimento. Vamos supor, alguém fecha, você tá no trânsito e alguém te fecha, né? E aí você fica com raiva porque a pessoa te fechou. E aí, em vez de você falar, ok, fiquei com raiva, a pessoa me fechou, respira. Não, eu faço diferente, eu pego e falo, vou atrás da pessoa. E aí, sei lá, eu fico buzinando, eu fico perseguindo a pessoa e xingando. E aí sim, pode desencadear várias atitudes que eu não queria ter. Fiquei com raiva, a pessoa me fechou, né? Que pessoa mal educada, ou às vezes a pessoa é ruim na direção, às vezes a pessoa tá com pressa, tá estressada, tá... Isso dá o direito dela fazer o que ela fez? Provavelmente não, mas se você for entrar nessas coisinhas, você vai ficar com raiva. Mas o que você pode fazer para não piorar, vamos dizer assim, a situação?
Primeiramente é saber que não é com você, mas assumir que tem um sentimento de raiva em vez de reprimir, vamos dizer assim, porque aí isso mais pra frente pode desencadear algumas questões até físicas, né? Porque aquilo fica tão preso de que eu não assumo, que eu tenho raiva, que eu tenho tristeza, é como um vulcão que uma hora vai entrar em erupção. Claro que quanto mais eu reprimo, mais forte essa erupção pode ser. É como se eu tentasse colocar vamos pensar naquelas bolas mais leves, colocar embaixo da água e ficar segurando. Quando eu solto ela, ela vai, né, pular bem alto, com bastante força. Então a gente pode pensar um pouco nisso, da gente aqui no diabo, da gente não querer enfrentar as nossas próprias sombras, as nossas próprias questões negativas. E isso é uma questão do ser humano. E, por último, aqui é a projeção da nossa parte animal em outras pessoas, nos levando ao preconceito e também à inveja. Então, a mesma coisa, né? Pegando até a raiva. Nossa, olha como aquela pessoa é raivosa, como ela é grossa, como ela é rude, né? E eu me sinto tão incomodado com aquilo que eu reprimo ali a minha raiva, falo, não, eu não sinto esses sentimentos. E aí eu fico, vamos dizer assim, pegar isso preconceituoso. Ah, nossa, a pessoa grita, a pessoa é grossa, né? Ah, eu não me envolvo com essa pessoa porque ela é isso. Mas eu não tô vendo o meu próprio lado. Tudo que me incomoda no outro, isso é para nossa reflexão, né? Tudo que me incomoda no outro é algo que eu não quero ver em mim mesmo. É algo que eu não quero aceitar. Então o diabo ele faz a gente refletir bastante sobre como a gente lida com as nossas questões aí mais profundas. E o significado aqui da carta do diabo é a necessidade da gente confrontar as nossas sombras e também as nossas vergonhas. Aí a frase aqui que representa, né, a jornada aí do louco é que o louco deve libertar-se adquirindo conhecimento, principalmente autoconhecimento, e por meio da aceitação honesta e humilde de Pan, que ele representa, né, os nossos impulsos aí sexuais, o medo, ele deve liberar o poder criativo que está acorrentado. Porque enquanto a gente tiver medo, enquanto a gente não aceitar quem a gente realmente é, a nossa criatividade vai ficar acorrentada. Bom, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula.